Oi pessoal, tudo certo? Voltamos hoje para falar de série novamente. Hoje vamos finalmente falar aqui no canal de The Handmaid's Tale, porque acabamos de assistir a primeira temporada, logo em tempo de assistir a segunda, que já estreia agora. E que nós vamos ter reviews semanais no canal também. Vamos ter reviews semanais no canal também, junto com Legion e Westworld, que são as 3 séries que estão rolando no momento. Então, viemos falar dessa série que foi a grande série do ano passado, de acordo com as premiações. Exatamente. E foi um dos pedidos mais feitos pelo pessoal no canal, perguntando quando é que a gente ia fazer, e a gente finalmente então conseguiu terminar ela. E eu devo dizer assim, que eu concordo, eu entendo e eu concordo com as premiações do ano passado. Com certeza. Eu não acho que ela tenha sido melhor que Lost Leftovers, por exemplo, que pra mim foi a melhor série do ano passado. Vou te dizer. Porém, eu entendo que Leftovers não fez tanto sucesso com as premiações, com as academias, assim como Breaking Bad também foi uma série que na sua época acabou não levando nenhum prêmio, assim como The Office também foi uma das minhas séries preferidas, não acabou sendo muito premiada, acabou sendo premiada outras séries de igual qualidade. Uhum. Eu entendo também que eu não sei se ela vai conseguir manter esse nível de qualidade na segunda temporada, espero que sim. Porque uma coisa é tu fazer a primeira temporada, tu tem bastante tempo pra fazer, tem bastante tempo pra desenvolver, e aí na segunda temporada tu tem que parar aquele hype. Exatamente, na primeira temporada tu não tem pressão de ser bem sucedido, como tu tem quando tu tem uma primeira temporada bem sucedida. Uhum. Que é a pressão que tem Westworld, que é a pressão que tem Handmaid's Tale, que é a pressão de Legion, sabe? American Gods. De American Gods, principalmente, ainda mais que American Gods tá aquela bagunça que virou. Sim. Eu só não sei se eu achei a atuação da Elizabeth Moss tudo isso, sabe? Porque me pareceu que a reação dela era sempre a mesma pra tudo. Tudo bem que ela tava em uma situação horrível, que ela tava sofrida e tal, mas essa era a única interpretação dela era de sofrida. Qualquer coisa que acontecia com ela, não importava se era bom ou se era ruim, ela fazia aquela cara e daí começava a rolar as lágrimas. Tá, aí eu acho que o problema é da atriz mesmo, mas eu não acho que seja um problema... Sim, mas eu tô falando disso porque ela ganhou o Globo de Ouro e o Emmy. Porque, na minha opinião, aí eu acho que entra mais a interiorização daquilo que ela tá passando. Ela tá numa sociedade onde ela não pode mostrar o que ela sente, né? Então, passa muito dessa questão, assim, de ela conseguir esconder o medo dela, esconder o negócio dela. E eu acho que... eu gostava dela em Mad Men, eu acho que ela tinha o mesmo papel em Mad Men, que ela tinha que interiorizar as coisas dela, ela não podia deixar muito à mostra os sentimentos dela. Uhum. Eu só vi a primeira temporada, como eu disse no nosso vídeo. Mas... e eu acho que ela consegue fazer muito bem isso, de interiorizar. Sabe? Deixar tudo mais assim por trás do rosto dela. Pra ser bem sincera, eu preferia a personagem da Mrs. Waterford. Não, com certeza. A mulher de Joseph Fiennes. Eu achei ela uma personagem muito melhor. Eu achei ela uma personagem muito mais... como é que eu posso... Muito mais complexa. Bastante. Que a personagem da June. A gente não sabe absolutamente nada sobre ela. O pouco que a gente sabe é totalmente contraditório ao que ela parecia ser. Sim. Nos flashbacks e como ela se submete a tudo isso por querer. Porque a June tá lá à força, sabe? Exatamente. Então a gente entende tudo aquilo, mas ela não tá lá à força. Ela tá lá porque ela quer. Exatamente. E a personagem da Alexis Bledel, que era a primeira Offglen, que também ganhou prêmio de atriz coadjuvante. Eu achei ela uma personagem ótima também. Sim, Bem mais interessante também que a June. Eu acho que a June foi, pra mim, pessoalmente, a personagem mais desinteressante de Handmaid's Tale. Eu gostei dela e eu gostei mais da Aunt Julia, que eu achei que foi... Aunt Lydia, que foi, pra mim, eu acho que o grande destaque da série. Tudo bem que é por causa de Leftovers me deixou, sabe, tipo, feliz porque ela tá num papel que tá reconhecendo o talento dela, que eles estão reconhecendo finalmente o talento dela, mas ainda assim eu acho que a personagem dela é muito interessante e me deu vontade de saber mais sobre o passado ela. dela. Entender um pouquinho mais do que se passa naquela cabeça dela, pra ela, da forma como ela trabalha com as aias, até porque tu vê que ela desenvolve um carinho por elas. E ao mesmo tempo ela tem aquele papel de autoridade onde ela precisa ser a mão de ferro que coordena as aias. E isso é uma coisa que ela, tipo, ela tem que só processar aquilo e trabalhar com aquilo de qualquer jeito. Então eu acho que bem interessante o papel dela.
Obviamente, os homens ficam em segundo plano nessa série. Com que era de se certeza esperar. absoluta. Os homens ficam mais em segundo plano dessa do que Godless, que era pra ser uma série sobre mulheres. Eu achei a premissa muito interessante. Eu Sim. achei o que era um mundo pós-apocalíptico que a gente ainda não tinha visto. Verdade. Porque não acontece nenhuma guerra nuclear, não acontece nenhum desastre climático, não acontece nada disso. Aconteceu que começaram a nascer menos pessoas, porque as mulheres começaram a ficar inférteis e os homens também. Não chega a ser um pós-apocalíptico, né? É um futuro distópico, na verdade. É um futuro distópico, é. Pós-apocalíptico eu teria usei que o pós-apocalíptico pra ser um futuro Não, eu distópico. entendo. O termo comum ficou tão comum que a gente Ficou tão esqueceu comum, o que ele exatamente. significa de fato. Sim, é um futuro distópico muito maluco e que a gente discutiu entre nós se a gente acha que aquilo aconteceria realmente na nossa sociedade atual. E eu fico horrorizada em pensar que talvez realmente pudesse acontecer algo nesse gênero do patriarcado tomar conta e as mulheres terem que se submeter a isso pelo bem maior. E é uma realização apavorante. Sabe o que eu pensei? Eu tava pensando, será que é possível acontecer? Aí eu pensei, não, peraí, isso já tá acontecendo. Porque a gente viu The Breadwinner quando a gente tinha começado a ver Handmaid's Tale. E a gente vê basicamente a mesma coisa que acontece no Afeganistão, com o Talibã. Então, eles só transportam a ideia do Talibã, que é um grupo... Uma milícia extremista, fundamentalista religiosa, que tomou conta de um país, e eles transferem isso... Como é que seria na nossa religião? Para os Estados Unidos e para a religião dominante do Ocidente, que é o catolicismo. Exatamente. Catolicismo eu acho que... Nos Estados Unidos, evangélico a religião também, predominante é o catolicismo. Evangélico também um pouco. Eu não sei dizer muito bem. Não dá pra entender muito bem, porque eles não vão muito a fundo nisso. Eles só falam do Antigo Testamento. É o que eles mais falam, que é sobre aquilo que você estava falando, que eles são os filhos de Jacó. E toda essa questão deles eles não estão se embasando na Bíblia para fazer o que eles querem. Eles estão fazendo o que eles querem e daí eles estão usando a Bíblia como desculpa para não parecer tão na cara o que eles estão fazendo. Exatamente. E isso é muito sórdido e não tá nem um pouco aquém do que está sendo feito atualmente. Na nossa política, nas nossas redes sociais, nos líderes religiosos, vários líderes religiosos usam esse artifício e as pessoas não veem ou não querem ver. E eu acho que é deixa os olhos abertos, é apavorante, principalmente pra mim, que sou mulher, é extremamente apavorante pensar que um dia isso possa vir a acontecer, ou algo semelhante a isso, um retrocesso, onde a mulher é vista como uma propriedade, novamente, e não como um ser com pensamentos e sentimentos e vontades. Exatamente, é um animal reprodutor. É chocante mesmo. É chocante. Mas eu acho que é muito interessante porque o livro original ele é de 1950 e poucos. E cacete porque assim, naquela época já era uma coisa distópica de se ver, baseado na falta de direito que as mulheres tinham. Então tu vê isso agora, 50 anos depois, e tu ainda tá preocupado com isso, é porque tem uma coisa muito errada. É muito bizarro ver quando as pessoas perdem a sua liberdade, elas perdem os seus direitos, e elas são obrigadas a obedecer outras pessoas, como isso, rapidamente, elas perdem a noção do que é ser livre, o que é ter liberdade, o que é poder escolher o que vai se fazer. Tu vê com ela, que não foi um período longo que elas passaram, não se tem ideia de quantos anos, eu acho que pela idade da filha dela, não passou 2 anos aquilo ali. E aí, quando ela chega lá no centro de refugiados, ela tá absurdamente perdida, sem saber o que fazer, porque ela foi tolhida da liberdade dela durante 2 anos. Exatamente. Então, esse é outro ponto, assim, que choca bastante, sabe? Porque a forma como também eles conseguem colocar mulheres contra mulheres, homens contra mulheres, no caso, maridos contra mulheres, sabe? Tipo, todo mundo tá um contra o outro, tu não pode confiar em ninguém absolutamente nessa sociedade, e é esse estado de medo que eles querem pra poder, com esse medo, manter as pessoas presas. E é extremamente irônico, dado o estado atual das coisas e das políticas americanas quanto a refugiados sírios, principalmente. Sim. Ver os americanos sendo os refugiados. Exatamente. E o Canadá recebendo eles de braços abertos
dinheiro, toma um cartão de identidade, toma café, toma comida, toma roupas, e eles estão lá dizendo, não, ninguém pode entrar no nosso país, ninguém pode entrar no nosso país. Um país feito por refugiados. É extremamente irônico. E fecha bastante com o que tá acontecendo agora. Então tem isso também. Vamos falar um pouco sobre alguns dos relacionamentos da série. Eu acho que principalmente o relacionamento entre a June e o Fred. E o relacionamento entre a June e o Nick. Que são, acho que, os únicos relacionamentos que a gente tem, praticamente, não, né? Eu não tô dizendo relacionamento amoroso. Eu tô dizendo relacionamentos. Sim. Tá, ok. Porque eu acho que o relacionamento da June com a Mrs. Waterford tem muito a ver com o que ela abriu mão pra estar ali e com a frustração dela de saber que mesmo tendo abrido mão da liberdade pessoal dela e da autoria de algo que ela ajudou a criar, o marido dela não ama ela, Sim. ela não é capaz de dar filhos pra ele. E daí chega aquela handmaid e também não é capaz de dar filhos porque ele é infértil e as mulheres não podem dizer isso. Eu acho que toda essa frustração, tudo isso é o que faz dela uma personagem tão interessante e o que faz com que a relação dela com a June seja tão cruel. E eu acho também, assim. Que, tipo, ela, por ser obrigada, ela por ser uma pessoa que não era sujeita a ele, mas eles, por conta da religião, ele sujeita ela a fazer o que ele manda, ele tem uma relação de poder muito mais, para ele, mais interessante com a Aya. Então, talvez por isso que ele se sente mais atraído por ela, e ela preenche melhor a necessidade dele de autoafirmação que a mulher dele não porque não ela dá. é muito mais inteligente que ele, e ele sabe disso. Com certeza. Só que nesse mundo a inteligência não funciona. Exatamente, né? ela tem que se sujeitar a ele. Exatamente. Então, por ele estar sujeitando uma mulher que ele considera mais inteligente do que ele, pra ele é mais interessante essa relação de poder. E é estranho porque... Mas tem mais uma coisa que é interessante, antes de eu finalizar. A June, de novo, tá fazendo um papel que ela teve na vida fora dali dela, onde ela foi amante de um cara, e o cara largou o casamento pra ficar com ela, e agora ela tá sendo a peça que tá fazendo o cara preferir ele do que a mulher dele. O que é... Olha, eu acho isso muito estranho. Em dois momentos diferentes, né? Ele não consegue sentir nada, mesmo a mulher dele se subjugando por vontade própria. Porque apesar dela ter toda essa frustração dentro dela, ela sabe o lugar dela e ela se subjuga a ele por vontade própria. Sim. E mesmo assim, ele prefere a June. É porque é uma relação doentia de E poder. ele sabe que ela tá mentindo pra ele. Sim. A gente viu naquele último... Exatamente. Quando ele pergunta se o filho é dele, ele sabe desde o começo que ela tá mentindo pra ele. Mas ele prefere que... Ele prefere o joguinho com ela Exato. do que com a mulher dele. E a relação da June com o Nick, eu acho que é a coisa mais estranha dessa série. Eu não sei. É tipo, não sei se é o vai ser refúgio estranho. dela. É estranho porque ele não tem nenhum... Não dá pra ver nenhum tipo de sentimento nele. Nas expressões dele, ou no que ele faz, nada. Ele não demonstra absolutamente nada, nenhum tipo de vulnerabilidade pra ela. A não ser talvez ali na cena final em que ele fala o sobrenome dele. Uau! Olha, esse é meu sobrenome. Não, isso foi... na cena final ele tá Na cena tocando final na dos barriga... dois juntos. Que ele tá... Dos dois, que ele termina com ela e tal. É, porque na cena final daí a gente vê que a vulnerabilidade dele agora é o filho. E que ele vai fazer de tudo pra proteger o filho. Pois é, vamos ver. Então, eu gostei da relação dos dois, porque ela é uma válvula de escape pros dois. E ela mostra, assim, que, tipo, as pessoas são humanas ainda. Sabe? A religião não tirou a humanidade das pessoas. Ele é uma pessoa humana. E ele tem capacidade de amar e de querer alguém, proteger alguém e ter alguém do lado. E ela precisa de alguém que ela encontre um mínimo de honestidade e que ela possa ser ela mesma por algum momento. Que seja bom pra ela. Porque ninguém é bom pra ela ali. Exatamente. Mas eu acho, assim... Por isso que ela se importa tanto com ele. Eu fiquei assim, até um pouco... Uou, sabe? Tipo, a forma como ela se importa com ele. Sim. Mas assim, ó, no meu fundinho cínico, eu ainda acho que esse relacionamento foi colocado porque o Luke ainda tá vivo. Sim. Pra criar atrito e pra criar conflito. Quando finalmente o Nick conseguir fugir de lá com ela e for pro Canadá e o Luke tá lá. Não, mas eu acho que não vai chegar a esse ponto. Eu acho, pelo menos, que não vai chegar a esse ponto, sabe?
Eu acho que o Nick não pertence a um lugar e naquele lugar ele vai ficar. E quando ela for pra lá, ela vai voltar pro Luke e vai voltar tudo ao normal. Mas não sei, né? Eu não sei também como é que vai. Vamos ver como é que vai ser essa segunda Uma coisa temporada. que eu queria destacar também, que a gente não falou muito, mas que pra mim me chamou muito a atenção, é que essa série tem uma qualidade técnica impecável, assim. A edição de som, os sussurros, as falas, sabe? Tudo é muito gostoso de ouvir, muito gostoso de ouvir e de assistir. Porque daí quando a gente tem as coisas das cores, sabe? O vermelho sempre quebrando assim toda aquela monotonia, aquela Sim. cor nojenta deles. É o vermelho assim. porque elas são o pecado, basicamente, né? Porque tu vê quando a Mrs. Waterford confronta o Fred, ele diz pra ela que foi ela que colocou a tentação na casa deles, se referindo a June. Eu entendi que ele tava falando isso quando ela tentou fazer sexo com ele. E que não era pra reprodução. Que ela pegou e ficou nas costas dela e com a boca dela. Foi, eu acho que a questão do sexo oral e de ela querer ter feito sexo, deles terem feito sexo sem ser pra reprodução. Mas é que ela não pode se reproduzir. Não, eu sei, mas pra eles é pecado fazer sexo que não seja pra reproduzir. O Antigo Testamento diz isso, sabe? Sim. Tipo, daí, mais ou menos essa ideia, a ideia do catolicismo. Que a gente não faz. Se tu for fazer sexo e não for pra reprodução, tu tá fazendo um pecado. Então por que tu acha que a cor das aias é vermelho? Eu acho que a cor das aias... Eu não sei se é pelo pecado, eu acho que é mais pra representar o sangue, talvez. Ou pra representar a fertilidade delas, pra diferenciar elas completamente. Sabe? Pra ser a cor da luxúria, sim, talvez. Porque elas são vermelhas e as esposas são verdes. Se o verde é a cor da fertilidade. Ou verde é a cor do dinheiro, ou verde é a cor do... Eu não sei, eu não trabalho com semiótica, eu não sei dizer isso. Eu fico pensando nisso, mas tipo, não sei. Pra mim, verde é esperança e vermelho é paixão. Eu acho que talvez no livro isso fique mais claro, talvez, porque que são essas cores. Mas eu não na série realmente não foi dito. Uhum. Mas eu gosto, assim, como eu disse, então, a questão da fotografia eu achei muito boa. Atuações eu achei muito boas, que foi a primeira coisa que a gente falou aqui. E a direção muito competente também. A trilha também. Na maior parte feita por mulheres, inclusive. A trilha também. A Flora Sigismund é uma das diretoras de vários episódios. Sim. Ela é uma fotógrafa que fez muito sucesso no fim dos anos 90, começo dos anos 2000, tirando umas fotos maravilhosas, dirigindo clipes incríveis. Então faz sentido. E a trilha sonora tem algumas músicas muito legais de mulheres fortes, tanto na cena final, se não me engano. Se não me engano, é no último episódio, a cena final do último episódio, que é uma música da Nina Simone, muito maravilhosa. I Feel Good. Ah, nossa, aquela música é incrível. Que é quando elas estão descendo pela rua e aí elas estão tudo, tipo... Elas acabaram... Isso é uma coisa que eu queria ter comentado antes, esqueci. A primeira cena, a cena final do primeiro episódio, é elas se juntando pra matar um cara acusado de estupro. A cena final delas, no último episódio... A cena final delas, não é a cena final. Mas a cena do último episódio é elas... se unindo pra proteger uma delas. Demorou pra elas se unirem pra se proteger, né? Mas... O que eles vão fazer? Matar todas as mulheres férteis? Aí como é que eles vão se reproduzir? Não vão fazer. Mas que uma delas tá grávida, né? Eu acho bem difícil. Mas eu acho que elas justamente entenderam o poder que elas têm e elas usaram isso pra poder também mostrar que elas têm poder sobre eles. E eu acho que foi um fato bem marcante, assim, pra fechar a temporada. Falando agora um pouquinho da segunda temporada, só uma pinceladinha. Sobre a segunda temporada, vamos só dar uma pincelada, porque a gente vai fazer as reviews, então vamos só dar uma pincelada sobre o que a gente acha que vai acontecer exatamente, assim, porque a gente termina com a June sendo levada embora, né, por causa dessa questão, pra ela ser punida, só que ela tá grávida, então até que extensão que eles vão punir uma mulher grávida, e o Nick diz pra ela pra confiar neles e ir junto com eles, então talvez ele tenha algum plano de escape, mas tem que ver se agora que a June foi esse catalisador de um movimento contra essa sociedade, se ela vai querer deixar todas elas e abrir mão de salvar o resto das colegas dela pra fugir e se salvar sozinha. Mas ela tem a filha dela daí. Ela tem a filha dela, é outro motivo pelo qual ela não pode simplesmente ir embora. E a Marta encontrou as cartas também. Uma coisa interessante é que o pacote que ela tinha que pegar era com Raquel. Raquel é a mulher favorita do Jacó na história da Bíblia. Então deu pra ver a brincadeira que eles fizeram ali. O Luke encontrou a amiga dela. Sim. Também tem isso, os dois se encontraram. Ela sabe onde a June tá, então talvez a gente vai ter alguma tentativa deles de resgate. Eu não acho particularmente esse núcleo muito interessante.
Pois é. Esse núcleo que tá Eu fora. acho que o episódio sobre a história do Luke foi o que eu menos gostei Foi bem na chatinho. temporada. Foi bem... Mas é que eu acho que ele mostrou uma coisa legal das pessoas que estão tentando fugir e daquele grupo que tá meio que se montando pra tentar salvar as pessoas dali, sabe? Eu acho que foi mais pra estabelecer isso e mostrar como eles estão vivendo fora dali, sem energia, sabe? Com pouco café, poucos produtos. Então acho que serviu mais pra ter esse ponto de vista Pra dar um também. contextinho. Exato. E como as pessoas também estão procurando as pessoas que ficaram lá, né? Acho que foi bem interessante pra mostrar isso mesmo. E também, eu acho que o que esse episódio mostrou, os últimos episódios mostraram, é que tem muito mais pessoas envolvidas nessa tentativa de derrubar esse sistema do que a gente imaginava Verdade. no começo. Porque a Marta, o cara do supermercado onde é que ela foi, mais de uma aia estão envolvidas nisso, sabe? Então talvez possa ser uma coisa muito maior e no momento em que ela é levada, ela vai fazer parte mais ativa desse grupo que tá tentando soltar todo mundo. Vamos esperar, que eu espero que seja isso. Porque se ela só sair de lá, não vai ter graça nenhuma pra mim. Não, com certeza não. Mas eu acho que vai ser isso mesmo, porque tu não pode... Eu não vou esperar que essa série tenha um final bom, sinceramente. E outra coisa que é interessante também é que essa série, essa segunda temporada, vai ainda ser baseada no livro, segundo o criador. Que foi uma das notícias que a gente deu, se não me engano, no SQ News. Então a gente pode esperar que, pelo menos esse material que vai ter essa temporada, ainda vai ser com uma boa base pra poder criar suas histórias, pra poder criar seus capítulos. E aí depois é que a gente não vai saber como é que vai ficar. Exatamente. Se vai ser aquelas séries que dão 2 temporadas boas e... Ou se ela vai só acabar na segunda temporada e acabou, deu. Acho difícil a Amazon fazer isso. A Hulu. A Hulu, perdão, a Hulu. Porque eles, né, galinha dos ovos de ouro, né? Pois é. Então tá, é isso? Isso aí. Então é isso, gente. Essa foi o nosso vídeo sobre a primeira temporada de Handmaid's Tale, em preparação pra assistir a segunda e fazer as nossas reviews semanais aqui no canal. Não esquece de dar joinha se você gostou do vídeo, de comentar aqui embaixo o que você achou de Handmaid's Tale, de acompanhar as nossas reviews. Vão ser, como a gente já disse várias vezes, semanais, episódio por episódio. Compartilha nas redes sociais esse vídeo, nos ajuda bastante. E se você tiver interesse, dá uma olhada aqui na nossa descrição. Tem o link do nosso grupo no Facebook. Conversamos altas loucuras lá. Tem o nosso link patrocinado da Amazon. Comprando livros como o Conto da Aya lá, você ajuda o canal. E tem o link do nosso Apoia-se, onde você pode nos apoiar com a partir de R$1 por mês, tá bom? Todo domingo também nós temos review de Todo domingo tem review de Westworld. Toda quarta ou quinta tem review de Legion. Fiquem aí acompanhando, tem muita coisa por vir, tá bom, gente? Até a próxima!